faz com que você primeiramente se recorde daquilo que precisa e as palavras vêm por consequência. Vou deixar alguns exemplos para você. Onde você passou as suas últimas férias? Repare que para conseguir contar para mim para onde você foi, primeiramente, algumas imagens vêm à sua mente. Porque se não vier, certamente você não consegue relatar para onde você foi. O seu primeiro beijo. Você se lembra do seu primeiro beijo? Certamente o que você disse para a pessoa, você não se recorda mais. O que você tem daquele dia é uma imagem. A sua última viagem, para onde você foi? Se você quiser contar para mim a sua última viagem, antes de relatá-la, você precisa se lembrar da imagem. E por último, seu último sonho, como foi? Por que muitas vezes você acorda e não consegue contar o sonho para uma outra pessoa? E acha até que não sonhou. Você sonhou naquela noite. O que você não tem no dia seguinte é a imagem. Você não possui a cena do sonho. E para a memória é como se você não tivesse sonhado. Tudo isso para você perceber a importância da imagem para a memória. Primeiro princípio, esqueça as palavras inicialmente. Trabalhe com imagens. A imagem ativa a memória e faz com que ela realmente guarde aquilo que você precisa. Segundo princípio da boa memória. Se é importante fazer imagem, para que a pessoa realmente tenha resultado e para que você melhore a sua memória, é fundamental que você também trabalhe com associações. Como assim associações? Eu vou lhe dar um exemplo de como você já faz isso sem perceber. Imagine que alguém aborde você na rua e lhe pergunte como fazer para chegar em algum local. Como é que você explica o caminho para alguém? Será que você pega o nome da rua onde vocês estão, o nome da rua onde a pessoa quer chegar e fala para essa pessoa o nome de todas as ruas e avenidas que ela tem que pegar? É assim que você faz? Certamente não. Para explicar o caminho para alguém, repare como você procede. Você não diz mais ou menos assim para a pessoa? Olha, no terceiro farol você vai virar à direita e aí você vai ver uma videolocadora. Nessa videolocadora vai ter uma rotatória e assim por diante. Associação é isso. Você guarda através de pontos, você associa informações para se lembrar de outras. Inclusive, você mesmo, quando precisa guardar um trajeto que você está fazendo pela primeira vez e sabe que vai ter que voltar lá depois de um tempo, no próprio caminho você já vai fazendo associações. Você guarda o açougue, a loja, para que depois você consiga chegar ao mesmo destino. Vamos agora falar de uma outra situação onde a memória costuma nos pregar algumas peças. Você já enfrentou esse caso, que inclusive nós comentamos no começo do vídeo. Lembrar do nome das pessoas. Isso é importante? Não, é fundamental. Toda vez que você se esquece o nome de alguém, acredite, você já começa a prejudicar os seus relacionamentos interpessoais. Quer de verdade encantar uma pessoa? Quer surpreender alguém? Lembre-se do nome dessa pessoa. Antes de nós vermos como aplicar a técnica da imagem e associação para nomes, vamos primeiramente aqui fazer algumas reflexões. Por que será que com tanta frequência nos esquecemos do nome das pessoas? Um dos principais motivos, repare, na grande maioria das vezes, você pergunta o nome da pessoa apenas por educação. É como se fosse uma etiqueta social. Até porque, em algumas situações, a pessoa pergunta primeiramente o seu nome. E, claro, por uma consequência quase que natural, você pergunta o nome dela. Eu quero mostrar com esse exemplo que nós não temos o objetivo de guardar o nome das outras pessoas.
Entenda que quando você não tem um objetivo, dificilmente a sua memória vai guardar aquilo que você quer. O que você pode fazer então para reverter isso? Quando você for conhecer a próxima pessoa, vá com a meta de guardar o nome dela. Por exemplo, eu vou lhe conhecer. Falo para mim, eu vou guardar o seu nome. Adquira esse hábito, tenha esse pensamento sempre em mente. Eu vou guardar o nome dessa pessoa. Isso é ter meta, isso é ter um objetivo para guardar o nome dela. Uma segunda sugestão. Quando a pessoa disser o nome dela, repita em voz alta. Isso ajuda a memória. E, claro, a pessoa também fica feliz, porque está ouvindo você falar o nome dela. Vou deixar um teste de recomendação. Numa conversa que você tiver com alguém, procure durante o bate-papo tratar a pessoa por você ou senhor e senhora, da forma que você julgar melhor. E repare o nível de atenção que a pessoa lhe dá quando você a trata por esses termos. Numa ocasião posterior, converse com uma pessoa e durante a conversa, fale o nome dela. Trate a pessoa pelo nome e repare agora a atenção que ela lhe dá. Sabe o que você vai descobrir? Só o fato de falar o nome de alguém durante um relacionamento faz com que a pessoa, inclusive, se interesse mais por você. Tenha certeza, lembrar e falar o nome das pessoas pode fazer toda a diferença. Alguns exemplos práticos de como você vai utilizar imagem e associação para guardar nomes. Primeiro caso, nomes comuns. Geralmente, nomes são normais. William. Provavelmente você já conheceu um outro William, ou algum William famoso. O que é que você então vai fazer? Aplicar a técnica para guardar o nome dessa pessoa. Você poderia associar esse William que você quer guardar com Shakespeare. Fazer alguma imagem associando com Shakespeare. Pode ter certeza. Quando você reencontrar, você vai lembrar que ele se chama William. Marcelo, Rodrigo, César, os nomes comuns são fáceis de guardar, mas não tente decorá-los. Faça imagem e associe a pessoa com uma outra que você já tenha visto. Alguns nomes já dão alguma ideia de imagem. Ayrton. Toda vez que você ouve Ayrton ou conhece alguém com esse nome, diga para mim, qual é a pessoa que você se recorda? Senna. Então você já pode usar para fazer associação. Cássio. Quando você ouve Cássio, o nome Cássio faz com que você se lembre do